Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 16, que está assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A Bíblia, meu amigo, minha amiga, é a palavra de Deus. É fundamental que declaremos isso, porque a Bíblia já sofreu muitos ataques ao longo desses anos. No século XVIII, por exemplo, a Bíblia foi considerada como um livro antigo, um livro que, como qualquer outro, que poderia ser estudado, analisado, criticado como qualquer literatura antiga. Mas não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação especial da vontade de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse revela a vontade de Deus para o homem. Nós estamos diante da própria palavra de Deus. O texto aqui de Paulo a Timóteo nos ensina que a palavra de Deus é inspirada, divinamente inspirada. Homens de Deus foram supervisionados, foram inspirados, foram guiados pelo Espírito de Deus para registrarem exatamente aquilo que Deus quis que registrassem, ou seja, a sua vontade. Por isso nós estamos diante da própria palavra de Deus e devemos, portanto, lidar com a Bíblia exatamente assim, como estando diante da própria vontade de Deus. Você não pode jamais se enganar, deixar ser enganado por homens e mulheres que olham para a Bíblia e julgam-na como um livro antigo. É antigo sim, porque a palavra de Deus foi escrita há muito tempo atrás, mas é a palavra de Deus. Continua atual, relevante, fundamental para a vida humana. É a palavra que nos direciona, é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos revela a própria vontade, o coração de Deus. A palavra de Deus aqui é proveitosa para o homem, para nós, para nos instruir, como ele mesmo diz, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender. Sim, meu amigo, minha amiga, ela tem esse poder. Ela nos ensina a tomar as decisões certas. Ela corrige, ela nos repreende quando estamos nos distanciando dos caminhos do Senhor. Ela nos instrui em justiça, ou seja, dentro dos padrões da justiça de Deus. Ela é proveitosa, não é apenas para conhecimento da vontade de Deus, mas ela é proveitosa para nos instruir. Se queremos ser sábios nesta vida, se queremos ser bem-sucedidos nessa vida, nós precisamos buscar a instrução na palavra de Deus. Em Josué, quando nós lemos o livro de Josué, no primeiro capítulo, nós lemos lá que Deus diz a Josué que se ele quisesse ser bem-sucedido na sua missão de conquistar a terra prometida, ele deveria meditar no livro da lei. Ele não podia desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas estar ali junto à palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, e assim ele alcançaria o seu sucesso. A palavra de Deus, portanto, a Bíblia Sagrada, ela é proveitosa para o homem. Quando nós precisamos de direção, quando nós precisamos de uma palavra, da revelação da própria vontade de Deus para as nossas vidas, é na palavra de Deus que nós encontramos a resposta. A palavra de Deus também capacita o homem para realizar toda a boa obra.
Então, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos instruir e nos capacita para realizar toda a boa obra, porque ela nos instrui, porque ela aponta as direções que nós precisamos tomar, porque ela ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus ilumina a nossa estrada. A palavra de Deus nos dá a direção. A palavra de Deus revela a própria revelação, a própria vontade do nosso Criador. A palavra de Deus aponta para Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A palavra de Deus nos garante que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. A palavra de Deus nos garante que Ele nos dá alívio quando nós estamos cansados e sobrecarregados. É na palavra de Deus que nós encontramos, portanto, o nosso descanso, a nossa tranquilidade, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. É por isso que você deve olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, de uma forma especial. Não a torne apenas algo que viva debaixo dos seus braços. A palavra precisa ser aberta, ela precisa ser lida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser usada para confrontar aquilo que hoje você está ouvindo pela rádio, assistindo pela TV ou pela internet. As pregações que vêm, as mensagens que vêm precisam ser confrontadas com a palavra de Deus, para que você saiba se estão pregando conforme aquilo que é a vontade de Deus ou não. Nós não podemos depender do conhecimento dos outros, nós precisamos ter o nosso conhecimento da palavra de Deus. Portanto, não afaste do seu coração o livro de Deus. Não afaste do seu coração a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte. Estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa sempre encontrar na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a resposta de Deus ao seu coração. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.